A vida que você leva hoje, seja nos estudos, no trabalho, nos negócios ou até nas relações sociais, é um campo de batalha. Cada reunião é uma arena. Cada negociação é um duelo. Cada escolha que você faz abre ou fecha territórios de poder. E o maior erro que alguém pode cometer é acreditar que guerra é algo distante, reservado apenas aos generais ou exércitos. A verdade é que você trava guerras todos os dias, só que invisíveis. Guerras psicológicas, emocionais, estratégicas. Quem não entende isso vive como presa. Quem entende e aplica as estratégias corretas se torna general da própria vida. É por isso que Robert Greene reuniu séculos de sabedoria militar, política e psicológica em sua obra monumental, As 33 Estratégias de Guerra. Esse não é apenas um livro sobre batalhas históricas, é um manual de sobrevivência para o cotidiano. Cada estratégia, quando adaptada ao dia a dia, ensina como vencer disputas silenciosas, como proteger sua mente, como derrotar inimigos ocultos e, acima de tudo, como impor respeito e liderança em qualquer território que você pise. Neste vídeo, vamos revelar como aplicar essas 33 estratégias não apenas em grandes conflitos, mas diariamente. Você vai descobrir como lidar com rivais no trabalho sem parecer agressivo, como conquistar aliados que antes eram neutros, como virar jogos quando todos acreditam que você está cercado, e até como proteger sua mente de ataques invisíveis que drenam sua energia. Ao final, você não apenas conhecerá táticas que moldaram impérios, mas terá um arsenal psicológico para enfrentar as guerras modernas, aquelas travadas com palavras, silêncios, decisões e percepções, porque o verdadeiro campo de batalha hoje não é físico, é mental. E quem domina a mente vence todas as guerras. Estratégia 1. Declare guerra a seus inimigos. A primeira e mais essencial das 33 estratégias de guerra é brutal em sua clareza. Declare guerra a seus inimigos. Parece óbvio, mas a maioria falha exatamente aqui. Por medo, por ingenuidade ou por conforto, fingem que não existem adversários. Acreditam que podem viver em harmonia constante, que todo conflito pode ser evitado, que basta ser boa pessoa para que ninguém os ataque. Essa ilusão é mortal. O mundo é competitivo, os ambientes são disputados, e sempre haverá alguém que deseja ocupar o espaço que você conquistou. Fingir que o inimigo não existe é dar a ele a vantagem da invisibilidade. Robert Greene nos lembra que declarar guerra não é necessariamente pegar em armas ou criar confrontos abertos, mas assumir internamente que você está em um campo de batalha. Significa identificar seus inimigos, traçar linhas claras, nomear forças hostis e não deixar que elas se escondam na sombra da diplomacia ou da cordialidade falsa. Esse reconhecimento imediato já é um ato de poder, porque define quem é aliado, quem é neutro e quem é ameaça. Declarar guerra é sair da passividade e assumir que, para sobreviver e crescer, você precisa jogar ativamente. Não se trata de ódio gratuito, mas de clareza estratégica. Quando você sabe quem está contra você, pode se preparar, fortalecer defesas e lançar ataques calculados. O respeito nasce quando todos percebem que você não se engana, que você enxerga o campo de batalha exatamente como ele é, sem ilusões, sem máscaras, sem medo. Na história, os maiores líderes compreenderam cedo essa verdade. Júlio César não ignorou os inimigos internos do Senado romano. Ele declarou guerra às forças que tentavam limitar seu poder. Ao cruzar o Rubicão, deixou claro que não havia retorno. Seus adversários estavam identificados e a batalha seria total. Esse ato de coragem não apenas redefiniu seu destino, mas transformou-o em uma figura temida e respeitada em toda Roma. No mundo moderno, a lógica é a mesma. Empresas que prosperam não fingem que não existem concorrentes. Elas estudam seus rivais, declaram guerra em termos de mercado, publicidade, inovação e presença. Ao assumir que estão em conflito, conseguem se antecipar a ataques e impor respeito na indústria. O mesmo vale para a política. Líderes que reconhecem e nomeiam adversários mostram força, enquanto os que se escondem atrás de discursos vazios de paz acabam sendo devorados pelas forças que não ousaram enfrentar.
Na vida pessoal, declarar guerra significa parar de aceitar abusos silenciosos. É identificar as pessoas que constantemente minam sua confiança, que zombam dos seus objetivos, que tentam lhe rebaixar ou tomar seu espaço. Fingir que elas não existem não as faz desaparecer. Apenas dá a elas liberdade para continuar. Ao nomear seus inimigos mesmo em silêncio, você cria clareza mental. Essa clareza muda sua postura, fortalece sua voz e transmite respeito. O respeito imposto pela aplicação dessa estratégia vem do fato de que os outros percebem que você não é ingênuo. Você não será enganado por sorrisos falsos, nem por cortesias envenenadas. Você sabe quem está contra você, e isso já faz com que pensem 2 vezes antes de atacá-lo. Declarar guerra é a primeira pedra na construção da sua fortaleza de poder. A reviravolta dessa estratégia está no fato de que muitos acreditam que declarar guerra cria mais inimigos. Na verdade, ela apenas os revela. Os inimigos já existiam, já conspiravam, já trabalhavam contra você. O ato de declará-los é o que retira suas máscaras. E isso é libertador. Porque enquanto você não sabe quem está contra você, vive cercado de traições invisíveis. Outro erro comum é confundir declarar guerra com agir impulsivamente. A estratégia não pede ataques cegos, mas sim a identificação clara de adversários. Você não precisa anunciar ao mundo quem são seus inimigos, mas precisa nomeá-los internamente e agir de acordo com essa consciência. É a diferença entre ingenuidade e estratégia. A reviravolta também está em perceber que declarar guerra pode gerar respeito até dos próprios inimigos. Quando eles percebem que você os enxerga claramente, que não tem medo de confrontá-los, reconhecem sua força. Eles podem continuar lutando, mas nunca mais o subestimarão. E o respeito, mesmo vindo do adversário, é uma vitória silenciosa. Na vida prática, declarar guerra pode ser tão simples quanto estabelecer limites inegociáveis. Pode ser decidir que não tolerará mais humilhações em um grupo social, ou que não permitirá mais manipulações em relacionamentos. A guerra declarada não é de sangue, mas de postura. É a guerra de quem decide não se dobrar mais. Aplicar a estratégia 1 significa abandonar para sempre a ingenuidade. Significa assumir que a vida é, sim, uma guerra, e que você precisa identificar seus inimigos para sobreviver e crescer. Não há respeito para quem vive iludido. O respeito nasce quando todos percebem que você sabe quem são seus adversários e que não hesita em enfrentá-los. No dia a dia, pratique essa estratégia criando uma lista mental clara. Quem realmente apoia você, quem é neutro e quem está contra. Essa simples separação já muda seu comportamento. Com aliados, você fortalece laços. Com neutros, você negocia. Com inimigos, você estabelece fronteiras e, se necessário, parte para a ofensiva. Declarar guerra é um ato de consciência. É a decisão de não mais viver como presa, mas como caçador. E essa decisão, por si só, já transforma a forma como os outros o tratam. Porque quando você declara guerra, até em silêncio, todos entendem que não estão lidando com alguém ingênuo, mas com um estrategista que sabe exatamente onde pisa. No jogo do poder, respeito não se pede, se impõe. E a primeira arma para isso é simples, mas letal. Declarar guerra a seus inimigos. Estratégia 2. Não lute a última guerra. O segundo princípio que Robert Greene nos apresenta é direto e cirúrgico. Não lute a última guerra. Essa estratégia carrega uma armadilha que destruiu impérios, reis, generais e até empresários brilhantes. A mente humana, por natureza, busca padrões no passado. Quando enfrentamos um desafio, é comum olhar para trás e repetir a fórmula que funcionou antes. Mas a guerra nunca é a mesma, e os inimigos nunca atacam do mesmo jeito. O respeito se perde quando você insiste em armas ultrapassadas para travar batalhas modernas. A última guerra é confortável porque já foi vencida, já foi estudada, já é conhecida. Mas exatamente por isso ela se torna inútil. Quem se apega ao passado age como um soldado que leva escudo para um campo de batalha dominado por drones. A cena pode ser simbólica, mas mostra uma realidade cruel.
Lutar as guerras de ontem é cavar sua própria derrota hoje. Para impor respeito, é preciso mostrar que você não apenas sobreviveu ao passado, mas evoluiu com ele. É se reinventar a cada desafio, observar novos padrões, mudar de táticas e surpreender os adversários. O respeito não nasce da repetição, mas da capacidade de adaptação. Quando todos esperam que você use a mesma jogada e você apresenta algo novo e devastador, eles não apenas recuam, passam a vê-lo como alguém que nunca deve ser subestimado. A história militar é um livro aberto de exemplos dessa lei. Após a Primeira Guerra Mundial, a França construiu a famosa Linha Maginot, uma fortaleza impenetrável baseada nos horrores das trincheiras. Parecia perfeita, se a guerra fosse a mesma. Mas quando a Segunda Guerra começou, Hitler simplesmente contornou a linha Maginot e invadiu a França pelo norte. A lição é clara. Os franceses estavam lutando a última guerra, enquanto os alemães já jogavam o próximo jogo. No mundo dos negócios, esse erro se repete diariamente. Empresas que tiveram sucesso em um modelo se agarram a ele até o último segundo. Blockbuster acreditava que as pessoas sempre iriam às locadoras, porque esse modelo funcionava no passado. Mas a Netflix lutava uma guerra nova com armas digitais e o resultado foi devastador. Enquanto uns se apegaram ao velho, outros dominaram o novo. Na vida pessoal, essa estratégia se aplica às nossas próprias limitações psicológicas. Muitas vezes repetimos padrões de comportamento que já não funcionam. Reagimos a críticas da mesma forma. Nos defendemos em relacionamentos como fizemos em experiências passadas. Enfrentamos desafios profissionais com métodos antiquados. Mas o mundo mudou. E as pessoas mudaram. Quem insiste em lutar batalhas antigas perde respeito porque se torna previsível, obsoleto, ultrapassado. Impor respeito exige reinvenção constante. As pessoas precisam sentir que você é capaz de surpreender. Isso não significa abandonar suas raízes, mas atualizar suas armas. Significa analisar cada cenário como novo, cada inimigo como inédito, cada guerra como singular. Essa mentalidade cria uma aura de inteligência e adaptabilidade que força os outros a respeitá-lo. O perigo oculto aqui é acreditar que o passado deve ser ignorado. Não é isso que a estratégia ensina. A reviravolta é entender que o passado deve ser estudado, mas não replicado. Ele é manual de erros e acertos, não de fórmulas. Quem copia o passado sem crítica perde a guerra. Quem aprende com ele e adapta vence. Outro ponto crítico é perceber que lutar a última guerra não é apenas um erro estratégico, mas também psicológico. Muitas pessoas ficam presas em ressentimentos, traumas e vitórias antigas. Continuam respondendo a ofensas como se ainda estivessem no mesmo ambiente de antes. Continuam se defendendo como se o inimigo fosse o mesmo. Continuam tentando provar pontos que já não têm relevância. Esse apego prende a mente em um campo de batalha que já não existe. Os adversários inteligentes exploram isso. Eles sabem que, se você está preso ao passado, já está derrotado antes mesmo de começar. É como lutar boxe contra alguém que só treina socos, enquanto você traz chutes, joelhadas e movimentos inesperados. Quem inova desconcerta. Quem se prende ao velho, cai. A verdadeira virada de poder acontece quando os outros percebem que você é imprevisível, que você nunca volta com a mesma arma, que a cada encontro você traz algo novo, afiado e devastador. Essa reputação por si só já impõe respeito, porque os inimigos sabem que não podem prever seu próximo passo. Aplicar a estratégia 2 significa libertar-se da prisão do passado. É estudar suas batalhas antigas não para repeti-las, mas para superá-las. É analisar cada novo cenário como terreno desconhecido, exigir de si mesmo a criatividade de um general e a frieza de um estrategista. No dia a dia, comece questionando: estou reagindo a essa situação como se fosse igual a outra? Estou usando armas antigas em um campo novo? Essa reflexão já muda sua postura. Ao perceber que cada guerra é inédita, você se coloca em posição de vantagem. O respeito nasce quando as pessoas percebem que você não se repete, que você não é previsível, que não se prende a métodos ultrapassados.
Elas passam a vê-lo como alguém que enxerga além, que sempre se reinventa, que nunca será pego de surpresa. No jogo do poder, quem luta a última guerra se torna ruína. Quem domina a arte de lutar a guerra presente se torna lenda. E lendas não pedem respeito. Impõem. Estratégia 3. Declare guerra a si mesmo. A terceira estratégia é talvez a mais dolorosa, e ao mesmo tempo a mais transformadora. Declare guerra a si mesmo. A maioria das pessoas acredita que seus maiores inimigos estão fora, escondidos em rivais, concorrentes ou circunstâncias, mas a verdade é brutal. O adversário mais perigoso mora dentro de você. É sua preguiça, sua insegurança, seu conformismo, sua tendência a repetir padrões de conforto. Nenhum inimigo externo pode vencê-lo se você não for antes derrotado por dentro. Robert Greene mostra que os grandes líderes e guerreiros sempre entenderam essa verdade. A batalha interna é a mais difícil porque exige disciplina, autocrítica e coragem de enfrentar verdades que ninguém gosta de admitir. Declarar guerra a si mesmo significa cortar pela raiz desculpas, hábitos fracos e crenças limitantes. É não aceitar menos do que sua melhor versão. Quando você começa a travar essa guerra interna, automaticamente impõe respeito ao mundo externo. Porque os outros sentem que você não depende de circunstâncias para se fortalecer. Você constrói sua força de dentro para fora. Cada gesto seu carrega disciplina, cada palavra sua transmite convicção. E respeito nasce exatamente dessa aura de alguém que não é escravo de suas próprias fraquezas. A história está cheia de exemplos de homens e mulheres que declararam guerra a si mesmos antes de enfrentar o mundo. Alexandre, o Grande, era obcecado por disciplina física e mental, entendendo que não poderia liderar exércitos se não fosse dono de si. Os samurais, no Japão feudal, seguiam códigos rígidos que os obrigavam a vencer suas próprias emoções antes de empunhar a espada. David Goggins, no mundo moderno, se tornou um símbolo dessa estratégia. Ele repetidamente confrontou sua mente preguiçosa, seu corpo cansado e seus limites internos, até transformá-los em força brutal. Declarar guerra a si mesmo não é um ato isolado, mas um processo contínuo. Significa identificar diariamente quais são seus pontos de fraqueza e atacá-los. Se sua tendência é procrastinar, sua guerra será contra o relógio. Se sua fraqueza é a necessidade de aprovação, sua guerra será contra a dependência emocional. Se seu ponto fraco é o medo de arriscar, sua batalha será contra a paralisia. No cotidiano, essa guerra interna pode parecer menos glamourosa que batalhas externas, mas é infinitamente mais poderosa. Porque quando você vence a si mesmo, todos percebem. Sua postura muda, sua voz ganha firmeza, sua energia transmite autoridade. O respeito que os outros passam a sentir não vem de um discurso ensaiado, mas da disciplina que emana da sua própria presença. Essa é uma das estratégias mais aplicáveis no dia a dia, porque independe de recursos externos. Você pode começar agora, sozinho, sem precisar de aliados ou exércitos. Sua mente é o campo de batalha, e quanto mais você vencer dentro de si, mais fácil será vencer fora. O ponto de virada dessa estratégia está em compreender que a maioria foge dessa guerra. As pessoas preferem culpar o mundo, os outros, a sorte, a falta de oportunidades. É mais fácil criar inimigos externos do que assumir que o maior inimigo está no espelho. Declarar guerra a si mesmo exige brutalidade consigo, e isso assusta. Mas aqui está a chave. Quem tem coragem de enfrentar essa batalha se torna quase imbatível, porque os inimigos externos perdem o poder quando percebem que você já venceu dentro de si. O que poderiam usar contra você? Preguiça? Você já superou. Medo? Você já enfrentou. Insegurança? Você já matou no campo de batalha interno. A reviravolta também mostra que declarar guerra a si mesmo não é apenas autocrítica, mas autodomínio. É saber usar suas emoções como armas em vez de ser usado por elas. Raiva pode virar foco. Medo pode virar cautela estratégica. Dúvida pode virar estudo. Cada fraqueza, quando dominada, se transforma em força. E é exatamente aqui que nasce o respeito verdadeiro.
Porque quando os outros percebem que você tem controle absoluto sobre si mesmo, eles entendem que nada externo pode abalá-lo. E respeitam, porque esse nível de disciplina é raro. Aplicar a estratégia 3 significa decidir que nunca mais você será vítima de si mesmo. É cortar pela raiz desculpas, hábitos medíocres e crenças que o enfraquecem. É acordar todos os dias disposto a travar pequenas batalhas contra seu corpo, sua mente e suas limitações, e vencer. No dia a dia, pratique simples atos de disciplina. Levantar no primeiro alarme, terminar o que começou, enfrentar conversas difíceis em vez de evitá-las, rejeitar vícios que drenam sua energia. Essas vitórias parecem pequenas, mas constroem uma muralha de respeito em torno de você. Declarar guerra a si mesmo é um ato silencioso, mas poderoso. Não precisa ser anunciado porque os resultados falarão por você. Sua disciplina, sua força e sua postura imporão respeito em qualquer ambiente, e os inimigos externos pensarão 2 vezes antes de atacá-lo, porque verão que você já enfrentou e venceu o adversário mais difícil de todos, você mesmo. Estratégia 4. Crie um sentimento de urgência e desespero. Nenhuma guerra é vencida por soldados confortáveis. O ser humano, por natureza, busca descanso, estabilidade e zonas de conforto. Mas em tempos de conflito, essa tendência se transforma em fraqueza mortal. É por isso que a estratégia 4, crie um sentimento de urgência e desespero, é uma das mais letais entre as 33 estratégias de guerra de Robert Greene. O respeito não é conquistado por quem está relaxado, mas por quem vive em estado de prontidão, como se cada movimento fosse o último que separa a vitória da derrota. Criar urgência é quebrar a ilusão de tempo infinito. É colocar a si mesmo e seus aliados diante da realidade. Ou agimos agora, ou somos engolidos. É destruir a falsa segurança que o conforto oferece e reacender o instinto primitivo de sobrevivência. É no desespero que o ser humano encontra energia que nunca imaginou possuir, e é sob pressão que líderes revelam sua verdadeira força. Na prática, essa estratégia significa se recusar a deixar o comodismo envenenar sua postura. Significa criar cenários onde não exista a opção de recuar, onde a única saída seja avançar. Respeito nasce quando os outros percebem que você vive e age como se não houvesse plano B, como se cada decisão fosse questão de vida ou morte. Essa intensidade transforma sua presença em autoridade. A história está repleta de exemplos desse princípio. Hernán Cortés, ao desembarcar no México, queimou os próprios navios para que seus soldados não tivessem alternativa de fuga. Ou eles conquistavam, ou morriam. Esse ato extremo gerou um sentimento de urgência e desespero que galvanizou sua tropa e os levou a vitórias improváveis. Sun Tzu já ensinava o mesmo milênios antes. Quando colocar seus soldados em um terreno sem saída, onde a única opção é lutar para sobreviver, eles se tornam invencíveis. Em tempos modernos, líderes empresariais aplicam essa lógica de forma psicológica. Steve Jobs era conhecido por criar prazos impossíveis e expectativas quase inatingíveis. Sua equipe trabalhava sob imensa pressão, mas era justamente essa urgência que os obrigava a inovar e entregar resultados que mudaram o mundo. O desespero transformava limitações em criatividade. No campo pessoal, essa estratégia é igualmente poderosa. Muitas pessoas só mudam quando a vida as força ao limite. Um diagnóstico médico, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento. É nesses momentos de desespero que encontram energia para transformar sua realidade. Mas o verdadeiro estrategista não espera que a vida imponha urgência. Ele mesmo cria. Coloca metas claras, elimina rotas de fuga, compromete-se em público para não voltar atrás. Respeito nasce porque os outros percebem que você vive nesse estado de intensidade. Que você não deixa nada para depois, que não se esconde atrás de desculpas. Quem transmite essa energia de urgência é visto como líder natural, porque inspira movimento em todos ao redor. A reviravolta dessa estratégia é que muitas pessoas confundem urgência com ansiedade. A ansiedade paralisa, enquanto a urgência mobiliza. Criar urgência
Não é viver em pânico, mas em estado de clareza total. Não há tempo a perder. Não há desculpas possíveis, não há rotas de fuga. É transformar pressão em foco. Outro erro comum é acreditar que viver em urgência constante é insustentável. De fato, ninguém aguenta estar sob tensão máxima 24 horas por dia. Mas a estratégia não pede isso. O que ela ensina é criar momentos de desespero controlado, choques de realidade que quebrem o comodismo e despertem energia adormecida. É o líder que diz: ou fazemos agora, ou nunca. É a pessoa que corta opções de fuga e cria compromissos irreversíveis. Esse movimento gera respeito porque mostra determinação inquebrável. Quem vive de planos B transmite insegurança. Quem se coloca contra a parede, como se não houvesse retorno, inspira os outros. O mundo respeita aqueles que não deixam para amanhã, porque esses são os que conquistam hoje. A reviravolta também está em aplicar essa estratégia contra si mesmo. Muitas vezes, você é seu pior sabotador, deixando para depois, aceitando desculpas internas. Criar urgência em si é recusar essas desculpas. É se jogar em situações que o obrigam a dar tudo de si. O desespero interno se transforma em combustível para a vitória externa. Aplicar a estratégia 4 é recusar a ilusão de tempo infinito. É viver com intensidade, criar cenários onde não existe retorno e usar o desespero como arma de foco. Quem domina essa arte conquista respeito, porque transmite a mensagem silenciosa: eu nunca recuo, eu nunca deixo para depois, eu só avanço. No dia a dia, isso pode ser praticado estabelecendo prazos curtos para si mesmo, assumindo compromissos que não permitem recuo, eliminando alternativas que o mantenham no conforto. Pode ser decidir que vai falar em uma reunião mesmo com medo, ou que vai iniciar um projeto sem esperar pela hora certa. O respeito nasce quando os outros percebem que você não foge da pressão, você a cria. Criar urgência e desespero é construir energia implacável. É fazer com que todos, inclusive você, entendam que não há tempo a perder. É transformar comodismo em movimento, fraqueza em ação, medo em combustível. Quem domina essa estratégia não apenas vence batalhas, mas impõe respeito em qualquer campo que pisa. Estratégia 5. Evite batalhas não importantes. Na vida e na guerra, não há nada mais desgastante do que lutar em batalhas que não importam. Uma das maiores causas de esgotamento físico, mental e emocional é desperdiçar energia em conflitos pequenos, irrelevantes e que não trazem nenhum ganho estratégico. A estratégia 5. Evite batalhas não importantes é uma das mais sábias e ao mesmo tempo mais desafiadoras. Isso porque o instinto humano é reagir a qualquer provocação, defender-se de qualquer ataque, responder a cada ofensa. Mas o verdadeiro estrategista sabe: cada batalha deve ser escolhida com frieza, como se a própria sobrevivência dependesse disso. Robert Greene mostra que generais brilhantes nunca entravam em combate apenas pelo ego. Eles calculavam o terreno, os recursos e o impacto de cada confronto. Se uma vitória não traria ganho real ou fortalecia o inimigo de forma indireta, eles simplesmente evitavam lutar. Essa mentalidade também se aplica à vida moderna. Não se trata de reagir a tudo, mas de escolher onde gastar sua energia e seu foco. Evitar batalhas irrelevantes não significa covardia. Significa inteligência, porque cada vez que você se envolve em discussões inúteis, defesas desnecessárias ou rivalidades pequenas, você se enfraquece. Quem aprende a ignorar provocações, a não reagir ao barulho, a manter o foco apenas no que importa, conquista algo raro: respeito. Porque os outros percebem que sua atenção não pode ser comprada por migalhas emocionais. Um dos maiores exemplos dessa estratégia está em Napoleão Bonaparte. Ele era conhecido por sua capacidade de ignorar provocações diplomáticas e manter o foco apenas nas batalhas que realmente definiriam territórios ou mudariam o equilíbrio de poder. Muitas vezes, seus inimigos tentavam atraí-lo para confrontos menores, mas Napoleão simplesmente não reagia. Ele concentrava sua energia no ponto central, onde a vitória teria impacto decisivo. No campo moderno, essa estratégia se aplica em todas as áreas da vida. No trabalho,
Significa não se desgastar em discussões de ego, mas guardar energia para decisões que realmente afetam seu crescimento ou sua liderança. Nas relações, significa não se perder em brigas banais, mas escolher as conversas que realmente podem transformar ou proteger o relacionamento. O mundo atual é uma fábrica de batalhas inúteis, redes sociais, debates sem fim, discussões políticas rasas, comparações constantes. A maioria das pessoas gasta sua energia se defendendo em arenas que não acrescentam nada. O estrategista, porém, sabe se calar, recuar e até parecer fraco em pequenas coisas, para reservar toda a sua força para o momento certo. Isso o torna respeitado, porque os outros percebem que ele não se perde em provocações. Respeito nasce dessa seletividade. Porque se você reage a tudo, mostra fraqueza, mas se você reage apenas quando importa, mostra poder. A reviravolta dessa estratégia é que muitas vezes evitar batalhas não importantes exige mais coragem do que enfrentá-las. O ego humano deseja sempre ter a última palavra, vencer cada discussão, mostrar superioridade em qualquer detalhe. Mas a grandeza está em não precisar provar nada. Ao recusar entrar em disputas inúteis, você transmite força silenciosa. É como um leão que não se incomoda com os latidos de cães ao redor. Quanto mais você escolhe suas batalhas, mais os outros entendem que seu tempo e sua energia são valiosos demais para serem desperdiçados. E é justamente isso que impõe respeito. O erro comum é acreditar que não reagir significa ser submisso. A verdade é o oposto. Ao não reagir, você mostra que tem controle. Quem é dominado pelo impulso de responder a tudo é escravo do mundo. Quem escolhe quando e como lutar é dono de si. Evitar batalhas não importantes é, portanto, um ato de disciplina emocional e inteligência estratégica. É escolher não gastar suas armas em conflitos que não merecem sua munição. Essa reviravolta transforma a passividade em uma forma de poder ativo. Aplicar a estratégia 5 significa viver de forma seletiva. Significa guardar sua energia apenas para confrontos que podem realmente mudar o jogo. No cotidiano, isso pode ser traduzido em 3 atitudes práticas. Não reagir a provocações pequenas, não gastar tempo com discussões sem propósito e não se distrair com inimigos que não têm impacto real em sua vida. Respeito nasce da economia de energia. Quando os outros percebem que você só reage em momentos cruciais, eles entendem que sua atenção é valiosa e começam a temê-la, porque sabem que se você se move, é porque está prestes a causar impacto. A vida é curta demais para ser desperdiçada em batalhas pequenas. O verdadeiro estrategista escolhe onde lutar e, por isso, vence sempre, porque cada golpe seu é calculado, cada movimento seu tem propósito, e cada vitória sua ecoa mais forte. Quem aprende a evitar batalhas não importantes conquista não apenas paz, mas também respeito absoluto. Estratégia 6. Transforme o campo de batalha. Todo guerreiro que entra em combate com a mentalidade de lutar apenas no terreno que o inimigo escolheu, já está meio derrotado. A estratégia 6. Transforme o campo de batalha é a arte de moldar o ambiente à sua vantagem, de mudar as regras do jogo sem que o adversário perceba, de fazer com que o território, físico ou psicológico, se torne sua arma. Essa estratégia ensina que não basta ser forte ou disciplinado, é preciso saber manipular o cenário. Robert Greene mostra que generais vitoriosos nunca aceitavam o campo como estava. Eles transformavam o terreno em armadilha, usavam o clima a seu favor, controlavam os horários de combate, exploravam as vulnerabilidades do inimigo. Em guerras modernas, esse princípio aparece no campo empresarial, político e social. Vencer não é apenas lutar, mas fazer o mundo se dobrar à sua maneira de lutar. No cotidiano, transformar o campo de batalha significa alterar o ambiente em que você atua. Pode ser mudar a dinâmica de uma reunião para colocar todos sob sua liderança, criar narrativas que fazem os outros jogarem no seu ritmo, ou até reorganizar sua rotina de forma que nada o pegue desprevenido. Respeito nasce porque os outros percebem que você não joga pelas regras existentes. Você cria as suas. A história militar está cheia de exemplos dessa estratégia.
Aníbal, ao enfrentar Roma, atravessou os Alpes com elefantes de guerra, algo impensável. Ele transformou o terreno hostil em uma arma psicológica, chocando seus inimigos e redefinindo o campo de batalha. Os mongóis de Genghis Khan faziam algo semelhante. Evitavam lutar em locais desfavoráveis, atraindo os inimigos para territórios que dominavam, onde sua cavalaria veloz se tornava devastadora. No mundo moderno, pense em líderes como Winston Churchill, que transformava a narrativa da guerra em um campo psicológico de resistência. Seus discursos criavam um ambiente mental em que os britânicos se sentiam inabaláveis. Mesmo diante de bombardeios, ele não aceitava o campo como estava. Mudava a percepção coletiva. Na vida pessoal, aplicar essa estratégia significa não aceitar situações como são, mas moldá-las. Se você entra em uma entrevista de emprego, não espere apenas responder. Direcione a conversa. Crie uma narrativa que favoreça suas qualidades. Em discussões, não aceite o tom imposto pelo outro. Mude o ritmo, conduza a emoção. Transformar o campo de batalha é trazer o adversário para o seu terreno, onde você tem vantagem psicológica, emocional e estratégica. Respeito nasce quando os outros percebem que você não é apenas mais um jogador, mas o arquiteto do jogo. Que sua presença muda a atmosfera de qualquer lugar. Que você tem o poder de alterar a dinâmica das interações. A reviravolta dessa estratégia é perceber que, na maioria das vezes, o campo de batalha não é físico, é mental. A mente das pessoas é o verdadeiro território a ser conquistado. Transformar o campo, portanto, significa manipular percepções, crenças e expectativas. Muitas vezes basta mudar a narrativa para que toda a luta se altere. Um líder que transforma fracasso em aprendizado imediato já mudou o campo psicológico do grupo. Um negociador que cria uma sensação de urgência, mesmo sem existir, já transformou o terreno da conversa. Um estrategista que redefine o que significa vitória pode vencer mesmo perdendo no curto prazo. A maioria das pessoas entra em batalhas aceitando regras invisíveis que limitam seu poder. A reviravolta é quebrar essas regras. É recusar a lógica imposta pelo inimigo. É transformar limitações em armas, obstáculos em trampolins. Isso impõe respeito porque mostra domínio absoluto. Você não apenas joga o jogo, você o recria diante dos olhos de todos. Aplicar a estratégia 6 significa recusar qualquer campo desfavorável e decidir que você será o arquiteto do ambiente. No cotidiano, isso pode ser feito ao moldar reuniões para que o foco esteja em você, ao criar histórias que guiem a percepção dos outros, ao transformar dificuldades em narrativas de força. Respeito nasce dessa capacidade de alterar a realidade. Quando as pessoas percebem que você muda o cenário com sua presença, entendem que estão diante de alguém que não aceita limitações, mas cria caminhos. Esse é o verdadeiro poder de transformar o campo de batalha. Não apenas lutar, mas redesenhar as condições da luta. No fim, o campo não é apenas físico ou psicológico. É simbólico. Quem transforma o campo de batalha se torna dono da arena. E o dono da arena sempre impõe respeito. Estratégia 7. Transforme seu inimigo em aliado. Entre todas as estratégias de guerra, poucas são tão contra-intuitivas quanto esta. Transformar seu inimigo em aliado. Nossa primeira reação natural, ao sermos atacados ou desafiados, é devolver o golpe com força redobrada. Mas o verdadeiro estrategista compreende que eliminar um inimigo não é sempre a vitória mais inteligente. Às vezes, é mais poderoso trazê-lo para o seu lado. Robert Greene explica que, na história, generais, reis e líderes muitas vezes garantiram vitórias duradouras, não apenas pela força, mas pela capacidade de converter rivais em aliados. Quando você derrota um inimigo, desperta ódio e desejo de vingança. Mas quando o transforma em aliado, ganha força dobrada, elimina uma ameaça e conquista um novo recurso. No cotidiano, essa estratégia pode parecer distante, mas é extremamente prática. Imagine no trabalho um colega que sempre o critica, mas que pode ser conquistado com respeito e diálogo, tornando-se seu defensor. Ou um rival em negócios que pode virar parceiro estratégico,
Respeito não vem apenas da força bruta, mas da inteligência de unir o que parecia impossível. Essa é a arte de multiplicar poder ao invés de dividi-lo. A história de Júlio César ilustra essa estratégia com perfeição. Ao conquistar territórios, César não massacrava todos os inimigos derrotados. Ele frequentemente oferecia perdão e até posições de poder aos que antes o combatiam. Esse gesto transformava inimigos em aliados leais, garantindo estabilidade e ampliando seu domínio. Ele sabia que alianças inesperadas fortalecem mais do que vitórias sangrentas. Outro exemplo é Abraham Lincoln, que escolheu rivais políticos para compor seu gabinete. Essa ousadia criou uma equipe de mentes brilhantes, mesmo divergentes, que consolidaram sua liderança em tempos de crise. Ao invés de eliminar opositores, Lincoln os trouxe para perto e os transformou em aliados estratégicos. No campo moderno, empresários também aplicam essa lógica. Grandes empresas preferem comprar startups concorrentes do que destruí-las. Essa fusão transforma inimigos em parceiros, evitando guerras longas e caras. Na vida pessoal, essa estratégia pode ser usada quando você decide entender as motivações de um rival e mostrar que juntos podem obter ganhos maiores do que separados. O respeito nasce porque os outros percebem que você não age por impulso, mas com visão estratégica. Transformar inimigos em aliados é a prova de que você tem domínio sobre suas emoções e sobre o jogo maior. É escolher vencer não só batalhas, mas a guerra da influência. A reviravolta dessa estratégia está em perceber que transformar um inimigo em aliado não significa ser fraco ou condescendente. Pelo contrário, exige força e confiança. Apenas quem é seguro de si pode estender a mão ao rival. A maioria busca vingança, e justamente por isso cair nessa armadilha é comum. Mas o estrategista enxerga além. A reviravolta é entender que, muitas vezes, o inimigo respeita mais quem o conquista pela inteligência do que pela força. Quando você oferece aliança ao rival, mostra que não precisa esmagá-lo para vencê-lo. Essa atitude cria uma forma diferente de respeito. A admiração silenciosa de alguém que foi vencido sem ser destruído. Outro ponto é que, ao transformar um inimigo em aliado, você altera o equilíbrio de poder. Outros ao redor percebem que você não apenas derrota, mas também integra. Essa habilidade é rara e perigosa, porque aumenta sua influência em múltiplas frentes. É exatamente isso que causa impacto. Você deixa claro que sua visão vai além da vingança, alcançando a construção de impérios duradouros. Aplicar a estratégia 7 no dia a dia significa ter coragem de enxergar oportunidades em meio a rivalidades. É transformar críticas em aprendizado, rivais em parceiros, hostilidade em alianças. No trabalho, pode ser oferecer colaboração a quem o ataca, desarmando o jogo de poder. Nos negócios, pode ser unir forças com antigos concorrentes. Nas relações pessoais, pode ser dar um passo além do orgulho e mostrar grandeza ao estender a mão. Respeito nasce porque os outros entendem que você joga em outro nível. Enquanto a maioria se prende a pequenas vinganças, você constrói poder de longo prazo. Transformar inimigos em aliados é mostrar ao mundo que você não precisa destruir para vencer, mas que é capaz de transformar hostilidade em força. Essa é a verdadeira vitória. Não apenas sobreviver à guerra, mas construir um império onde até os antigos rivais o seguem. Quem domina essa estratégia não apenas ganha batalhas, conquista respeito eterno. Estratégia 8. Escolha suas batalhas com sabedoria. Se há um erro que destrói mais líderes, guerreiros e estrategistas do que qualquer outro, é a incapacidade de escolher suas batalhas. A maioria das pessoas acredita que precisa lutar todas as guerras, responder a todas as provocações, defender cada centímetro de terreno, físico ou emocional. Mas essa é a receita certa para o desgaste, a derrota e a perda de respeito. A estratégia 8. Escolha suas batalhas com sabedoria é um dos pilares do pensamento estratégico. É a arte de entender que não se trata de vencer tudo, mas de vencer o que realmente importa. Robert Greene lembra que generais brilhantes sabiam quando recuar, quando evitar confronto e quando simplesmente esperar.
Essa paciência era muitas vezes mais letal do que o ataque impetuoso. A sabedoria está em reconhecer que batalhas menores podem ser sacrificadas em nome de vitórias maiores. No cotidiano, isso significa não se perder em disputas de ego, não gastar energia em conflitos inúteis e não permitir que os outros escolham o campo e o momento da luta. Respeito nasce dessa postura, porque mostra que você não é movido pelo impulso, mas pela visão. Você transmite poder quando demonstra que não precisa provar nada em cada discussão, porque sabe que sua vitória será construída em movimentos maiores e mais decisivos. Essa capacidade de selecionar batalhas é o que separa o estrategista do amador. A história militar é clara nesse ponto. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, dizia que um verdadeiro mestre só luta quando tem certeza da vitória. Ele não desperdiça recursos nem homens em confrontos duvidosos. Alexandre, o Grande, evitava confrontos diretos quando sabia que não havia vantagem estratégica, preferindo reorganizar suas tropas e esperar o momento certo. Essa disciplina garantiu que sua energia fosse usada apenas onde faria diferença. No mundo moderno, líderes empresariais e políticos aplicam a mesma lógica. Grandes corporações não tentam dominar todos os mercados, mas concentram seus recursos onde podem se tornar líderes. Políticos habilidosos não brigam em todas as frentes, mas escolhem as causas que realmente fortalecem sua imagem e sua base de poder. No dia a dia, essa estratégia é mais prática do que parece. Significa ignorar comentários que não valem sua energia, escolher com quem discutir e quando, recusar disputas pequenas que não mudam nada. É usar seu tempo e foco em batalhas que realmente podem transformar sua vida. O respeito nasce porque os outros percebem que você não se perde em brigas pequenas. Você se move com cálculo. Quando decide agir, todos entendem que aquilo importa e que você provavelmente vencerá. Essa seletividade transforma sua presença em autoridade. A reviravolta dessa estratégia está em perceber que muitas vezes a verdadeira vitória está em não lutar. O mundo ensina que recuar é covardia, mas o estrategista entende que recuar pode ser sabedoria. Evitar batalhas desnecessárias não é sinal de fraqueza, mas de controle absoluto sobre seus impulsos. Outro ponto é que, quando você escolhe suas batalhas, automaticamente controla o ritmo do jogo. Em vez de reagir ao que os outros querem, você obriga todos a se moverem no seu tempo. Isso impõe respeito porque mostra que você não é manipulado por provocações. Você dita o campo e o momento. O erro mais comum é lutar pelo ego. Pessoas se envolvem em discussões para provar que estão certas, em confrontos para não parecerem fracas, em guerras para alimentar orgulho. Mas a reviravolta é justamente abandonar o ego e pensar como estrategista. Não importa parecer forte agora, importa ser vitorioso no fim. Essa postura não só protege seus recursos, como aumenta sua aura de poder, porque quem observa entende que você não desperdiça energia. E quando age, é porque está prestes a mudar o jogo. Aplicar a estratégia 8 no cotidiano é uma das maiores demonstrações de sabedoria. Significa viver de forma seletiva, guardar energia apenas para o que importa e recusar provocações pequenas. É decidir que sua mente, seu tempo e sua força são preciosos demais para serem desperdiçados em batalhas sem propósito. Na prática, isso pode ser feito ignorando discussões banais, evitando rivalidades improdutivas e escolhendo apenas os momentos que realmente trazem ganho. É recusar o impulso de reagir a tudo e, em vez disso, planejar movimentos que produzem impacto. Respeito nasce dessa seletividade. Porque os outros percebem que você não é movido por ego, mas por estratégia. Que sua energia não pode ser roubada por pequenas provocações. Que você está sempre mirando em algo maior. Quem aprende a escolher suas batalhas com sabedoria, conquista não apenas vitórias mais consistentes, mas também autoridade. Porque, no fim, não é quem luta mais que vence, mas quem luta melhor. Estratégia 9. Ocupe o terreno moral elevado. Em toda guerra, existe o campo físico feito de armas, soldados e territórios. Mas existe também o campo invisível,
onde a verdadeira vitória é definida. O campo moral. A estratégia 9. Ocupe o terreno moral elevado. Ensina que mais importante do que parecer forte é parecer justo. Mais decisivo do que ter armas é ter legitimidade. Os grandes líderes sempre souberam que, quando controlam a narrativa moral, controlam corações e mentes. Robert Greene destaca que esse terreno é intangível, mas decisivo. Um exército pode estar armado até os dentes, mas se for visto como tirano, perderá apoio. Já um grupo menor, mas que ocupa o terreno moral elevado, pode mobilizar multidões, ganhar aliados e transformar derrotas físicas em vitórias simbólicas. Essa estratégia mostra que o respeito nasce não apenas do medo, mas da percepção de justiça, de causa nobre, de valores que ressoam com os outros. No cotidiano, aplicar essa estratégia significa se posicionar como alguém íntegro, que não age apenas por interesse próprio, mas por princípios que inspiram. Em debates, significa não baixar ao nível das provocações, mas manter a postura elevada, forçando os outros a se rebaixarem enquanto você cresce. É usar a moral como arma estratégica. Quem ocupa esse terreno ganha não apenas respeito, mas seguidores dispostos a lutar ao seu lado. A história mostra inúmeros exemplos dessa estratégia. Mahatma Gandhi nunca teve um exército, mas conquistou a independência da Índia ao ocupar o terreno moral elevado. Sua postura de não violência desarmava o Império Britânico, porque cada ato de repressão apenas reforçava sua legitimidade. Martin Luther King Jr. seguiu o mesmo caminho. Sua causa pelos direitos civis nos Estados Unidos não era apenas política, mas moral. Ao ocupar esse terreno, ele obrigava seus inimigos a parecerem cruéis e injustos diante das câmeras. No campo militar, George Washington também soube usar essa estratégia. Durante a Revolução Americana, insistia que suas tropas mantivessem disciplina moral, evitando saques e abusos. Isso fazia com que sua luta fosse vista como justa, fortalecendo o apoio popular. No dia a dia, essa estratégia é igualmente poderosa. Em uma disputa de trabalho, não basta estar certo, é preciso ser visto como certo. Isso significa agir com integridade, mesmo quando o outro joga sujo. Em negociações, significa mostrar que sua proposta não é apenas vantajosa para você, mas justa para todos. Em relações pessoais, significa não se perder em ataques, mas se manter firme em princípios que os outros respeitam. O respeito nasce porque o terreno moral elevado cria uma aura de legitimidade. Quem o ocupa transmite a sensação de liderança natural, alguém que não apenas busca vitória, mas que representa algo maior. A reviravolta dessa estratégia está em entender que o terreno moral elevado não é apenas uma questão de ética, é uma arma. Muitos acreditam que manter uma postura justa é ingenuidade, mas na verdade é cálculo estratégico. Quem domina essa arte sabe usar a percepção de integridade como escudo e como espada. Outro ponto é que ocupar o terreno moral elevado não significa ser passivo. Pelo contrário, significa atacar com legitimidade. Quando você se posiciona no campo certo, qualquer ataque contra você parece injusto, fortalecendo sua imagem. É assim que minorias aparentemente fracas conseguem derrotar gigantes, usando a moral como campo de batalha. No cotidiano, essa reviravolta significa usar sua integridade como vantagem. Quando outros caem em provocações, você mantém postura firme e ganha a narrativa. Quando outros tentam manipular, você mantém clareza e conquista confiança. Essa arma é tão poderosa que pode vencer sem que seja preciso lutar fisicamente. Respeito nasce porque os outros percebem que sua força não está apenas em músculos ou argumentos, mas em valores que resistem. E quem é guiado por valores sólidos sempre inspira. Aplicar a estratégia 9 no cotidiano é decidir que sua vitória não será apenas prática, mas simbólica. Significa agir de forma que os outros vejam sua posição como legítima, que suas atitudes transmitam justiça e que sua imagem se eleve acima das provocações. Na prática, isso pode ser feito ao se manter íntegro em negociações, recusar jogar sujo em disputas,
ou se posicionar como defensor de algo maior do que seu próprio interesse. Isso cria respeito automático, porque transmite liderança verdadeira. Ocupar o terreno moral elevado é mais do que uma escolha ética. É uma estratégia de poder. Quem domina essa arte consegue mobilizar aliados, neutralizar inimigos e impor respeito sem precisar erguer a voz. Essa é a força invisível que molda vitórias duradouras. Estratégia 10. Controle a percepção do inimigo. Na guerra, a força bruta raramente é suficiente. Os maiores generais da história compreenderam que o que realmente define a vitória não é apenas o poder real que você possui, mas o poder que o inimigo acredita que você possui. A estratégia 10. Controle a percepção do inimigo. Ensina que toda batalha é, em essência, psicológica. O adversário não enfrenta apenas suas armas, mas a imagem que tem de você. Se essa imagem for de força, astúcia e imprevisibilidade, metade da guerra já estará vencida antes mesmo de começar. Robert Greene demonstra que manipular percepções é tão importante quanto organizar tropas. Um inimigo que acredita estar em desvantagem tende a cometer erros, recuar cedo demais ou perder moral antes mesmo do confronto. É assim que líderes aparentemente menores derrotaram gigantes, não com números, mas com ilusão. No dia a dia, essa estratégia se manifesta na forma como você se apresenta. Sua postura, suas palavras, suas escolhas transmitem sinais que moldam como os outros o veem. Quando você controla essa percepção, cria respeito automático, porque o mundo não respeita apenas quem é forte, respeita quem parece inabalável, imprevisível e perigoso de subestimar. Um dos maiores exemplos históricos vem de Gengis Khan. Ele usava táticas psicológicas para parecer onipresente. Espalhava rumores de que seu exército era 10 vezes maior do que realmente era. Fazia fogueiras gigantes durante a noite para simular tropas numerosas e até ordenava massacres calculados para espalhar terror. Com isso, conquistava cidades que se rendiam antes mesmo da luta. Outro exemplo é o de Napoleão Bonaparte. Ele tinha consciência de que sua imagem era uma arma tão poderosa quanto seus canhões. Usava uniformes marcantes, cultivava histórias de coragem e alimentava a narrativa de invencibilidade. O inimigo muitas vezes se entregava ao peso psicológico de enfrentar alguém que acreditava ser imortal em campo de batalha. No mundo moderno, a mesma lógica se aplica. Empresas moldam suas marcas para parecerem mais fortes, mais confiáveis ou mais inovadoras do que realmente são. Políticos constroem imagens de estabilidade ou ousadia que influenciam como são tratados em negociações. E, no nível pessoal, a forma como você controla sua linguagem corporal, tom de voz e reputação, determina como os outros o enxergam. Respeito nasce exatamente daí, do poder de moldar a percepção. Quando os outros acreditam que você é alguém que não pode ser ignorado ou subestimado, eles ajustam sua conduta. A reviravolta dessa estratégia é que, muitas vezes, você não precisa ser tão forte quanto parece. Precisa apenas parecer mais forte do que realmente é. Isso não significa enganar de forma vazia, mas construir uma aura que multiplique sua influência. O erro comum é tentar sempre provar sua força real. Mas os grandes estrategistas sabem que a percepção é uma força invisível que dobra a realidade. O inimigo hesita porque acredita que você é perigoso. O rival recua porque imagina que você sabe algo que ele não sabe. O respeito surge não apenas pelo que você é, mas pelo que os outros acreditam que você é. Outro ponto da reviravolta é que controlar a percepção também envolve parecer fraco em certos momentos. Às vezes, baixar a guarda ou demonstrar vulnerabilidade estratégica pode enganar o inimigo, levando-o a subestimar você, apenas para ser surpreendido depois. O controle não é apenas sobre parecer forte, mas sobre manipular a forma como os outros interpretam cada sinal que você envia. Aplicar a estratégia 10 significa entender que a guerra, seja militar, política ou pessoal, é sempre psicológica. É investir na construção de uma imagem que intimide, inspire respeito e controle o comportamento do adversário. No dia a dia, isso pode ser praticado ao cuidar da sua postura,
ao controlar suas palavras, ao criar reputação de consistência e inteligência. Respeito nasce quando os outros entendem que você não é apenas mais uma pessoa, mas alguém cujo poder não pode ser medido de forma simples. Você se torna um enigma, uma figura que gera cautela. Esse respeito silencioso é uma arma poderosa, porque o mundo teme o imprevisível e respeita o inabalável. No fim, controlar a percepção é controlar a guerra antes mesmo de ela começar. Quem domina essa arte não precisa sempre lutar, porque já venceu na mente dos outros. Conclusão: depois de atravessarmos este arsenal de estratégias, uma verdade fica clara. A vida é uma guerra silenciosa, e todos nós estamos no campo de batalha todos os dias. Não importa se você está em uma sala de aula, em uma negociação de negócios, em uma relação pessoal, ou disputando espaço em qualquer ambiente competitivo. Quem ignora isso se torna presa. Quem entende e aplica as estratégias se torna líder, general e arquiteto do próprio destino. As 33 estratégias de guerra não são apenas capítulos de um livro, são mapas de sobrevivência. Cada uma delas ensina a enxergar além da superfície, a não reagir por impulso, a não desperdiçar energia em conflitos pequenos e, acima de tudo, a impor respeito. Porque respeito não é conquistado apenas com força, mas com inteligência, disciplina e a capacidade de enxergar o que os outros não veem. Agora, a pergunta não é se você enfrentará batalhas, por que enfrentará. A verdadeira questão é: você entrará nessas batalhas preparado, com estratégia, ou continuará lutando de forma improvisada, gastando energia sem direção? Os que vencem não são os mais fortes nem os mais inteligentes, mas os que estão dispostos a aplicar a disciplina estratégica todos os dias. E é aqui que quero deixar claro o próximo passo. O que entregamos até aqui foi apenas uma parte daquilo que pode transformar sua mente em uma fortaleza. Se você quer aprofundar esse arsenal, já está disponível na área de membros nível 2 o acesso completo a dezenas de resumos dos livros mais perigosos da história. Entre eles, as 33 estratégias de guerra, as 48 leis do poder, a arte da sedução, a arte da guerra, o príncipe e muitos outros. Tudo isso por menos de R$ 25, com novos livros sendo adicionados constantemente. Lá você terá a chance de se armar com conhecimento prático que a maioria nunca terá. E lembre-se, quem decide agir primeiro lidera. Quem espera demais obedece. A diferença entre o vitorioso e o derrotado não é talento, é ação. Então, não espere o próximo golpe do inimigo. Arme-se agora. O link está na descrição.